Quem é o cavaleiro do cavalo branco? Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. O cavalo branco. Note-se que os cavalos é que são, respectivamente, branco, vermelho, negro e amarelo. A cor em questão refere-se aos cavalos, e não aos cavaleiros. Ela não representa o caráter dos cavaleiros, mas antes, a natureza da missão de que estão incumbidos. O branco está ligado à retidão, sempre. Cristo tem cabelos brancos, e os santos estarão vestidos de vestiduras brancas. O grande trono do julgamento de Deus é branco. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse 3:4. O branco não pode, por maior que seja o esforço da imaginação, ser aplicado ao anticristo. O cavaleiro do cavalo branco faz o evangelho ser anunciado a toda tribo, língua, povo e nação. Será pregado do céu, por mensageiros que da terra, parecem anjos voando. E o seu cavaleiro, com um arco. Alguém já disse que tal cavaleiro carrega um arco, mas não flechas, e que por isso, trata-se de um simulador. Porém, quando dizemos que um homem leva uma arma de fogo, consideramos que essa arma esteja carregada. A referência é ao 3º capítulo da profecia de Abacuque, onde está em foco esta mesma cena. Os versículos 8º e 9 dizem: Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Devemos notar estas perguntas, 3 delas referindo-se a juízos e uma só a salvação. O arco representa a pregação da palavra de Deus, acompanhada de desprazer, indignação e ira. Quando Cristo vier com os seus santos, eles virão montados em cavalos brancos, mas nessa ocasião não trarão arcos. A época de pregar o evangelho já terá passado. A palavra é, então, uma espada, que sai da boca de Cristo. Somente ele batalhará naquele dia, e a arma será a palavra que sai de seus lábios. E foi-lhe dada uma coroa. A palavra grega é Stefanos. Sempre é usada em relação a Cristo ou aos santos. Essa palavra jamais é usada com relação ao anticristo. O anticristo tem 10 diademas, muitas coroas. E ele saiu vencendo e para vencer. O vocábulo grego é nikao. Significa obter a vitória. É empregado em apenas uma outra porção do Novo Testamento, Romanos 8:37, que diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, as palavras "e para vencer" sugerem a ideia de vitória final. Estou perfeitamente ciente da interpretação comumente dada a esse versículo, que afirma que o primeiro cavaleiro é um simulador, e que o branco, o arco, a coroa e a vitória final deveriam ser entendidos exatamente ao contrário do que são, como se significarem o oposto do que geralmente significam nas Escrituras. Mas, no contexto, não existe nada que sugira tal ideia. Esse cavaleiro será enviado por um dos 4 seres viventes. E os seres viventes? Serão também simuladores? Quando lemos, e os 4 seres viventes respondiam, Amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram, Apocalipse 5:14, devemos tomar tais palavras também em reverso. Eles representariam falsos adoradores? Será que temos que entender o Apocalipse todo interpretando-o ao contrário do que está escrito? Nesse caso, a que tipo de interpretação ficaríamos sujeitos? Ninguém poderia ver aqui o anticristo saindo do céu, comissionado por Cristo, montado em um cavalo branco, trazendo a palavra de Deus, usando uma coroa, saindo para vencer e conquistar, a menos que tivesse o anticristo fixo na imaginação e quisesse encontrar, à força, um lugar para ele nessa passagem. A interpretação franca, sem noções preconcebidas, jamais veria o anticristo nesse versículo. A incoerência dessa interpretação se torna evidente de pronto quando consideramos que os cavaleiros são 4, mas o anticristo será só um. Fazer do primeiro cavaleiro um homem.
mas dos outros 3 coisas impessoais como a guerra, a fome e a morte, é tão incoerente que nem merece a nossa atenção. Se o primeiro cavaleiro é um homem iníquo, então os outros 3 também terão de sê-lo, e mais perversos ainda. O número 4 é muito importante na ciência bíblica dos números. Não se liga ao anticristo. Seu número é 6, ou 666. Apocalipse 13:18. 4 sempre representa Deus a tratar com a terra. Quando Cristo veio à terra, foi apresentado através dos 4 evangelhos. Os seres viventes, cujo número é 4, são agentes de Deus. Estes, por sua vez, enviam os 4 cavaleiros, também como agentes de Deus. A cena tem lugar no céu, ao redor do trono, onde o Cordeiro de Deus está abrindo os selos. Será que o anticristo sairá do céu? Ser-lhe-ia outorgada uma coroa de santidade e um arco, a palavra de Deus, e seria ele enviado pelos seres viventes com a incumbência de, saindo do trono de Deus, passar a vencer e a conquistar? Tem sido dito que o anticristo é um Cristo falso, e que ele é retratado em seu caráter simulado, ao invés de seu verdadeiro caráter, o que explicaria assim o cavalo branco, a coroa, o arco e a vitória. Tal exegese, entretanto, poria um sinal de interrogação após cada descrição bíblica, e tornaria quase impossível uma interpretação coerente das Escrituras. O livro do Apocalipse é coerente no uso que faz dos números, símbolos e outras palavras altamente descritivas. Comente, compartilhe, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade.